Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma charla. Eu sou Mariana Ramos, professora da área de matemática da UNILA, e hoje nós estamos recebendo um convidado super especial, professor Carlos Matias, da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada, é um Obrigado. recebê-lo, professor. Eu que agradeço. Conta um pouquinho sobre você, se apresenta. Bom, então dá um abraço a todos, agradecer pela presença de estar aqui com vocês. Bom, eu sou matemático, né, por formação, fiz bacharelado em matemática, mestrado em matemática pura, doutorado em matemática pura também, mas ao mesmo tempo, ao longo da minha vida, eu sempre me dediquei à música também. Eu sou músico, sou baterista profissional já há um tempo. E esse trabalho com a música acabou rendendo uma aproximação assim, interessante entre essas duas áreas, né? Dentro da minha vida profissional. E eu acabei me dedicando a ambas, até ao mesmo tempo. E tive um trabalho interessante sobre música e matemática na década de 90, que acabou me levando, aí vai ser uma história longa, mas acabou assim, de maneira breve, me levando a uma experiência muito interessante no ensino de matemática, usando sons, usando ritmos musicais para jovens assim na escola. E esse trabalho foi interessante porque, como ele faz uso apenas de som e coisas assim, eu pensei comigo assim, nossa, eu acho que isso seria muito interessante para jovens, por exemplo, que não enxergam, jovens cegos, crianças cegas, assim, talvez fosse uma oportunidade interessante delas terem um acesso a que não seja uma imagem, que não seja algo também puramente tátil, mas algo sonoro, né? Construir conceitos matemáticos a partir de sons, a partir de ritmos. Isso foi em 1998, 99, mais ou menos. E aí, esse trabalho me levou a trabalhar com crianças deficientes visuais por 2 anos, lá no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. É uma escola, na verdade, um centro de apoio ao deficiente visual. E essa experiência de 2 anos com turmas de alfabetização pegou o doutor em matemática pura e mostrou a ele um outro mundo do que um outro senso de relevância, sabe, sobre o que é importante, sobre o que eu gostaria de me dedicar na minha vida. E eu acabei indo para a área de educação, por incrível que pareça, na parte de filosofia da educação, que é onde eu me encontro atualmente. E assim, o senhor defende muito que não existe essa separação, né, entre matemática pura e educação matemática pura, aplicada e educação matemática. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu penso, muitos quando eu penso sobre matemática, eu penso de uma maneira um pouco distante daquela maneira que normalmente a gente trata na escola. A gente associa a matemática escolar, a gente pensa em matemática como a matemática científica, acadêmica. Eu vou usar e homenagear meu querido mestre, o Biratan D'Ambrosio, um amigo querido que não está mais entre nós, mas ele está entre nós. Isso é uma coisa curiosa, é uma doce contradição. Mas ele sempre falava que a palavra matemática ele vem de uma composição entre matema, esse prefixo matema, e um sufixo tica. Esse matema, tica, o tica significa técnica, vem de tecne, ele vem de formas de, a arte de. E o matema, ele é entendido como conhecer, aprender, conhecer o mundo. Então a matemática ela tem a ver com a arte de compreender, de aprender, a arte de conhecer as formas que nós, seres humanos, construímos a partir das nossas necessidades de compreensão, as nossas necessidades de sobrevivência, em um primeiro momento, e, seguidamente, a necessidade de transcendência, a necessidade de nós sermos de forma plenamente, um ser pleno, um ser que abraça o seu sonho, que abraça o seu projeto de vida, que abraça a sua intenção. Então, nesse sentido, a matemática ela ganha um significado muito mais amplo, mas, sobretudo, inscrito dentro da humanidade. A matemática ou as matemáticas são construções humanas.
a partir das necessidades de grupos, dos indivíduos. Então, quando eu tenho essa perspectiva sobre as matemáticas, naturalmente eu entendo que a matemática pura, hoje, que nós chamamos de matemática pura, é uma construção histórica, na verdade, que foi uma construção que foi espalhada pelo mundo a partir do século XVI, pelas invasões coloniais, quer dizer, foi um entendimento de matemática e de ciência que foi espalhado no mundo afora. E hoje a gente julga ser universal, mas é uma universalidade que foi conquistada, por vezes de maneira não amigável e maneira opressora, por muitas vezes, na maioria das vezes, para falar a verdade. Então, nesse sentido, é um corpo de conhecimento cultural, que, por exemplo, entra agora em uma outra perspectiva, numa matemática aplicada, uma matemática talvez vista de maneira mais próxima das demandas do mundo do trabalho, do mundo da indústria, do mundo corporativo. Então, o que é a matemática aplicada? O que é a matemática pura? Bom, são corpos de conhecimento que se aderem, que se acoplam a práticas humanas, a intenções humanas, a desejos humanos, assim como a educação, né? O que eu acho de mais interessante na educação é que a educação matemática tem a ver com a gente pensar nas formas de conhecermos o mundo como uma via de construção da própria humanidade. Quer dizer, a matemática não como um fim, como algo a ser feito e construído, mas como uma via, como um caminho para a humanidade, para o bem da humanidade. Pensar na matemática não como uma ferramenta opressora ou uma ferramenta que qualifica vencedores ou a hegemonia, mas como vias, como corpos de conhecimento que legitimam corpos culturais, que legitimam grupos culturais, saberes que estão fora da universidade, fora da escola e que são tão legítimos quanto os nossos e que precisam ser exaltados e precisam ser reconhecidos, e a educação entra aí, né, para poder mostrar quanto nós poderíamos ser. Não apenas uma compreensão do que fomos, mas, sobretudo, das promessas que a gente pode fazer para o futuro, que a gente pode cumprir. Promessas que nos incluam, que não sejam apenas promessas em relação a conquistas financeiras, ao desenvolvimento tecnológico, mas um entendimento de coletivo, uma aprendizagem coletiva do que é bom ou que poderia ser bom para nós. Professor, faz pouco tempo, né, Sim. que foi divulgado o resultado do PISA. Do PISA, sim. E, bom, na mídia, a gente tem as chamadas, né? Brasil continua entre os piores. Sim, sim. Brasil figura entre os 20 piores resultados, né? Sim. E, de fato, assim, se você vê o ranking, a América Latina, os países da América Latina estão entre os 30 piores resultados, né? Uhum. Eu queria saber o que o senhor, assim, já trabalhou com testes? Sim, 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 sim. Tem uma experiência. O que o senhor acha do PISA? Sim, essa é uma ótima pergunta, agradeço a pergunta, porque é uma oportunidade que eu tenho de deixar claro a minha posição sobre as avaliações em larga escala. Eu entendo que avaliações em larga escala, elas têm algum poder de revelar pequenos recortes curriculares associados a uma visão de conhecimento bastante bem definida. Avaliações em larga escala são absolutamente incapazes de verificar ou certificar, ou até mesmo medir, se é o verbo da moda, a gente medir qualidade em educação. A gente atribui, na verdade, a qualidade da educação à medida. Isso é uma prática já que a gente vive há mais de 100 anos. Né? Aquela perspectiva positivista da avaliação faz isso. Ela entende a qualidade como uma boa medida. O sujeito é alto se ele tem uma altura grande. Se ele é baixo, se ele tem uma altura pequena. Então a gente entende a qualidade da educação como uma régua, como uma medida. Mas a gente não discute muito quais são as nossas referências do que é adequado, do que é interessante, do que nós pensamos sobre educação. No Brasil, sobretudo. Então, o PISA, ele é uma avaliação externa que tem as suas referências,
que são referências distintas das nossas referências. São referências que presumidamente deveriam ser de todos. Mas essa é apenas uma presunção. Isso não é uma confirmação. As referências do PISA, da OCDE, elas não são referências universais. Nem deveriam ser. Então, o que na verdade é efetivamente medido quando o PISA é aplicado e tem toda a parafernália, as engrenagens da medida que fornecem ao final a nota de cada país. O Chile teve nota 400 e tanto, o Brasil foi 300 e tanto, a posição... Quando há toda essa grande parafernália, o que está sendo medido, na verdade, é um atributo, um construto, que é o termo que a gente chama dentro da área da avaliação em larga escala, da psicometria, educometria, como que o pessoal chama agora, não importa, mas é um construto que é medido, que na verdade é apenas aquilo que pode ser medido pelo instrumento e que serve às referências da medição. Então, o que a gente está medindo não é a capacidade do jovem brasileiro de resolver problemas básicos de matemática. O que é medido é a capacidade de um jovem resolver os problemas propostos por esses instrumentos que seguem as referências do PISA. É isso que está sendo medido. Então a gente precisa ter clareza de que não há um entendimento universal ou um consenso acerca do que seria a qualidade em educação, a qualidade desejável. Isso deve emergir de cada país, isso deveria emergir de cada país. Então é um hábito, bom e velho hábito do colonialismo, que antes se deu em termos geopolíticos, mas agora se dá em termos de uma perspectiva filosófica em educação, que é de você agora querer que as colônias, todos os países sigam as mesmas referências hegemônicas. E isso é uma coisa falsa e uma coisa arrogante. Então, assim, eu entendo, na verdade, para não me alongar muito, mas assim, eu entendo que o PISA ele é uma parte de um grande sistema, de uma grande engrenagem, que está no Brasil presente atualmente nas referências empresariais de educação, que abasteceram a BNCC, que trouxeram a BNCC, que trouxeram a BNC Formação, o novo ensino médio. Tudo isso faz parte de um grande mesmo sistema que tem a ver com um desejo, com um intuito da conquista da gestão da educação pública brasileira pela iniciativa privada. Então, eu entendo que o PISA ele é parte de um projeto muito maior e que localmente no Brasil acaba engrossando os discursos das grandes fundações que têm, na verdade, esse intuito. Então, fundações que transformaram as suas referências, a BNCC, cada vez mais transformaram a educação pública brasileira, as escolas em palco de treinamento para os testes em larga escala. Eu falo isso com muita tristeza. Escolas onde os estudantes estão sendo treinados para fazerem os testes em larga escala. E, digamos assim, no auge da competência de tais treinamentos, se eventualmente algum município, alguma escola tiver uma melhora, porque foi um treinamento competente, talvez no topo da nossa alienação nós digamos, nossa, a educação está melhorando. Quando, na verdade, nós estamos dizendo que ela está melhorando, nos referindo ao seu fim. A educação libertadora não é o treinamento, não é repetição. Aprender não é ser capaz de repetir o que foi ensinado. Aprender, por vezes, é contrariar o que foi ensinado. Aprender, por vezes, é questionar o que foi ensinado. Ensinar é abraçar, ensinar é conversar, ensinar é ouvir, não é apenas falar, não é apenas esperar que o estudante repita. Os estudantes são cada um, os estudantes não são seres genéricos, não são estudantes, indivíduos genéricos, que esses são os estudantes do terceiro período, esses são os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Não, cada um tem um nome. Cada um tem uma história e cada um deveria ter um lugar de fala dentro
da sala de aula, dentro dos espaços de formação, como os professores precisariam contar as suas histórias, compartilhar as suas histórias. Né? Um currículo onde estudantes e professores contam as suas histórias. Mas não, nós temos currículos que centralizam perspectivas sobre conhecimentos centrais, fundamentais, comuns, ciências, matemática, a língua, a leitura, etc. Mas, quando você vai ver a parte do que a gente chama de humanidades, elas ficam no núcleo optativo, no núcleo periférico. E acaba gerando uma fratura e uma desconexão da matemática, por exemplo, com a história. E a gente perde de vista que, por exemplo, a matemática tem uma história, que foi a história da humanidade que construiu essa matemática. A matemática não é um corpo de conhecimento mágico, Mariana, uma coisa que está no céu. A Mona Lisa, a proporção, as abelhas, os hexágonos lá dos favos de mel de Maomé, essas bobagens, a natureza, a evocação da natureza entra em sintonia com um afastamento da humanidade. Entende? Então, quando você olha para a natureza, você fala que a matemática é anterior à humanidade, você usa, olha só. Né? Mas assim, a gente viu, por exemplo, no século XX, flertes racistas horrendos, por exemplo, de discursos em favor da eugenia, que seria você melhorar a genética da população, né, eliminando os inferiores. Só que esse entendimento de inferior era um entendimento social, era um entendimento político. Então, e havia um discurso das ciências naturais nesses termos, sabe? Então, assim, a gente não pode ver a natureza ou a despersonalização como uma parte integrante da matemática, sabe? Não pode. A matemática, ela, apesar de ser um corpo de conhecimento construído historicamente por um monte de gente, ela ainda vive de maneira não formal em cada canto, em cada lugar. E é aí que ela está nas nossas mãos, no nosso suor, não é num olhar fictício, fantasioso da matemática, mas é nas intimidades de cada um. E aí o que isso tem a ver com PISA? Isso tem a ver com que nada disso se torna aparente. Nada disso se torna aparente para o PISA. Nada disso se torna aparente para os testes em larga escala. O que torna aparente é a nota. Como acontece na escola e na universidade até hoje. O sucesso na escola não é estar feliz, não é ter prazer aprendendo, não. É tirar 9, tirar 10. Nossa, tirei 10 em matemática. Nossa, filho, você é tão inteligente. Parabéns, você é um ótimo aluno. Mas o que você aprendeu? Você está feliz? Você gosta do que você aprendeu? Você já tem o seu sonho? Você se sente mais perto do seu sonho? Por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente para no 10? Por que a gente para no 9? É tão pouco. Isso é tão pouco, não tem significado nenhum. Eu não lembro mais do 10 que eu tirei na década de 80. Eu não lembro mais do 5 que eu tirei na década de 80. Eu não lembro mais nada disso. Mas eu me lembro de como eu me sentia na escola. Como eu me sentia oprimido pelas avaliações. Como eu me sentia sufocado. Como a minha autoimagem esteve em xeque. Isso eu me lembro. Então, eu entendo, o PISA tem o seu valor, ele tem pontos a serem compartilhados, eles têm, mas são muito poucos as coisas que ele realmente pode ajudar a gente a entender. E a gente deveria se contentar com isso e abraçar a complexidade da vida e da educação. Abraçar a diversidade, que é absolutamente invisível diante desses testes. É invisível, até porque é uma presunção a ausência de diversidade diante desses testes. Então, é isso aí. Professor, muitíssimo obrigada. Estou emocionada. O professor Carlos, ele tem esse poder, esse dom de emocionar, de nos fazer refletir. Então, se vocês quiserem, eu queria deixar uma dica, que é assistir os vídeos do canal do professor, que é o canal Matemática Humanista.
E é isso, a gente vai parar por aqui. Eu espero que você volte outras vezes, professor. Vai ser um prazer. Se vocês gostaram, é só me chamar de novo. A honra foi toda minha. Obrigado a todos que estão assistindo. Tchau.